Oi, gente, Roberto Rilubiscro aqui. Nossa, que experiência ótima foi ter revisto O Homem que Matou o Facínora, The Man Who Shot Liberty, ó, Liberdade o nome, Valance, que é um vilão, hein, chamado Liberty, depois de ter revisto Stagecoach no tempo das diligências, que eu já soltei o vídeo, né? Ambos, aliás, estão no catálogo do Telecine, agora em outubro de 2025. Foi uma experiência ótima pelo seguinte: ambos são fruto da parceria John Ford, um dos diretores mais importantes do cinema norte-americano, e que, com No Tempo das Diligências, meio que codificou um monte dos estereótipos, um monte dos arquétipos dos filmes de Velho Oeste, né? Ele é considerado um dos caras meio que criaram o mito do Velho Oeste, de como a gente entende, ou durante muitas gerações esse Velho Oeste foi imaginado, foi entendido. Inclusive os filmes dele são importantes, ou foram, né, importantes para os realizadores, os cineastas, que fizeram revisão ou revisionistas dos westerns, porque eram contra esses códigos que eles estavam lutando, né? E também no tempo das diligências, o nascimento desse herói de poucas palavras, o cowboy que durante décadas foi o símbolo dos filmes de western do John Wayne, né? Então, quando eu peguei O Homem que Matou o Facínora, o personagem do John Wayne tá no começo do filme, já tá morto. Né? Então eu peguei, e esse filme, O Homem que Matou o Facínora, é lá de 1962. Então eu peguei, eu vi o nascimento desse mito do herói do Oeste, feito pelo John Ford, na figura do John Wayne, com todas aquelas características de falar pouco, usar violência quando é necessário, mas ter um aspecto bem individualista, tal, e pegar o fim dele, né? Inclusive tem atores ali repetidos. Se você prestar atenção, o condutor da diligência, que é alívio cômico, ou um dos alívios cômicos, alcoólatra, não sei o que, não, o alcoólatra é o médico, né? Lá do tempo das diligências, o condutor da diligência é o xerife medroso do Homem que Matou o Facínora. E também no Homem que Matou o Facínora você vai ter personagens beberrões, só que está em outra chave. O Homem que Matou o Facínora é de 1962. Então, é uma época em que aquele velho oeste, o oeste sem lei, já tinha morrido, né? Quando eu comentar sobre o enredo, você vai ver. Mas é um filme muito ambíguo, porque a maneira pela qual a personagem consegue uma determinada coisa é indo contra os seus princípios, né? E a gente vai ver isso um pouco melhor. É assim, é um filmaço ambíguo e muito sobre regret, né? Sobre as tristezas, sobre os dissabores, né? E também sobre a construção de mitos, né? Quando a verdade que é aceita, na verdade, não é aquilo que aconteceu, mas como ela é aceita, beleza, aquilo lá vai ficar sendo verdade mesmo. O mito vira verdade, né? É um filmaço que dá um monte de discussões. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Em 1962, quando o filme colorido era a regra, The Man Who Shot Liberty Valance foi filmado em preto e branco, por mais de um motivo, né? Uma escolha estética do John Ford, porque daí dá aquele ar mesmo de vintage, dá aquele ar velho de coisa que já não existia mais, né? Aquele oeste do tempo das diligências já não existia mais no presente da narrativa do Homem que Matou o Facínora. Será que não existia mesmo? Não existia, ou talvez existia de outra forma, né? Bom,
Também por uma questão de cortes econômicos do estúdio e por uma questão muito prática. Tanto John Wayne quanto James Stewart, o outro star, né, a outra estrela do filme, já estavam velhos demais para interpretarem a si mesmos muito mais jovens sem parecer super estranho, se fosse colorido. Então aí em branco e preto deu para eles enganarem, né, um pouco melhor como que dois caras já tão velhinhos conseguiam fazer sem ser tão jovens. E a gente precisa falar um pouco desses dois atores, né? O John Wayne é óbvio, ele é o herói arquetípico do western durante muitas décadas, como eu falei, durão, blá, 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 blá. O James Stewart, ele já tinha uma imagem diferente na psique americana. Ele era o homem comum, ele era o everyman, o homem mais afável, mais popular, mais coletivo, que resolvia as coisas mais no diálogo ou nas leis. Estou falando em termos de papéis, né? Na maior parte dos papéis. Essas personas públicas que essas pessoas projetavam, né? Então, a escolha dos atores foi muito bem calibrada para isso. A força física, a violência, o oeste sem lei, e o outro já o mundo da lei, que a gente vai falar um pouco. Eu vou ter que dar alguns spoilers, gente. É um filme bem antigo, né? Pode ser que eu não fale. Bom, eu vou dar spoilers, porque se eu quiser comentar alguns dos aspectos que tornam esse filme tão bom e tão ambíguo também, né? Ele começa com um casal de velhos, né? O James Stewart e a Vera Miles, chegando de trem para a cidadezinha lá. E aí fazem questão de dizer, agora a cidade tem high school, tem ensino médio, não é nem escola, eles falam high school. A escola tem jardins, tem rosas, porque antes não tinha nada disso, tá? Inclusive, olha lá como foi legal ter visto na mesma tarde, gente. Nesse pedaço primeiro, né, em que o senador, e o James Stewart, esse velho que chega, é o James Stewart, ele é senador. Se ele é senador, gente, ele representa quem então? A lei. Ele que faz as leis. Já não é um mundo então governado pelas armas, né? É um mundo governado pelas leis. Ó, o trem, a civilização, tem telefone nessa cidade, né, nesse primeiro pedaço do filme, tal. Nesse primeiro pedaço, o senador ele vai para um lugar e ele encontra uma carruagem toda empoeirada, como se ela estivesse no museu, em desuso. Nem no museu, né? Porque no museu ela estaria limpinha. Ela está lá, abandonada, quebrada e suja. Olha no tempo das diligências, olha o Stagecoach, presente num dos últimos filmes do John Ford. Olha como era outro oeste, né? O oeste no tempo das diligências era o oeste sem lei, era o oeste de matar os índios, da arma. Nesse aí é a transição de um tipo de oeste para o outro. Só que essa transição não vai se dar tão simplesmente assim. Por quê? Vamos ver. Daí, esse senador, que ele representa a lei, ele é muito famoso porque ele atirou, ele matou um grande vilão, um grande bandido, que é o Liberty Valance, interpretado pelo Lee Marvin. Nossa, assustador, assim, né? Você fala, nossa, o cara da lei, né? E é isso que muita gente pega. Olha como é, assim, dúbio, né? O cara que defendia que tudo se resolvia pela lei, ele só se tornou um grande homem porque ele matou alguém, né? Mas a personagem do John Wayne, que representava a arma, representava a força, né, a justiça pelas armas e o individualismo enorme, né? Todas as questões do Tom eram pessoais. Ele também não se dá bem. Ele ficou sem a garota que ele amava, ele ficou alcoólatra. A casa dele, depois que pegou fogo, nunca mais foi reconstruída. Então, o filme é ambíguo porque ele não dá uma resposta.
do que é melhor, como que essa civilização, ela não nasce de uma coisa só, ela nasce de várias coisas, né? Porque daí então a gente vai ter o passado, esse senador, ele vai começar a contar a história de como, o que realmente aconteceu, quem que atirou, o que aconteceu com essa morte do Liberty Valance. E aí então a gente vai voltar, e aí a gente vai ver, então, o James Stewart, então ele não era senador, né? A gente vai pegar lá, ele chega na cidade de carruagem, ele é um jovem advogado que acreditava que ele iria levar a civilização para o Velho Oeste. Então é a Constituição que ele vai ensinar para as pessoas, só que ele se depara com o Liberty Valance, que bate nele, e aí esse advogado, ele vai, no começo, ficar meio às turras com a personagem do John Wayne, mas o John Wayne, ele representa então aquele Velho Oeste. A lei, ele era um personagem bacana, bom, de poucas palavras, o John Wayne que a gente conhece de vários filmes, né? Mas ele fica falando, se você não tiver uma arma aqui no Velho Oeste, você não vai sobreviver. Ao passo que o personagem, então, do James Stewart, ele cria uma escola, ele desafia padrões de masculinidade, porque ele aceita lavar pratos, né? Mas o personagem do John Wayne não é reacionário só porque ele representa aquele oeste que ainda acreditava nas armas. Ele tem um serviçal, né? Ele tem um funcionário negro, o Pompey. Esse ator negro trabalhou, acho que não tem para as diligências também, enfim. É claro, o John Ford não ia fazer discurso antirracista no Velho Oeste sem lei, mas tem dois momentos em que o racismo é mostrado para gente. Tem um momento em que o advogado está dando a aula na escola e ele pede para o Pompey falar parte da Constituição. E o Pompey tem dificuldade para lembrar a parte que todos os homens são iguais perante a lei. Aí o professor, o advogado, fala: não tem problema, tudo bem, tem muita gente que esquece disso ainda hoje. E tem um outro pedaço no filme que você percebe então que o negro não podia beber lá no salão, mas o John Wayne lá, o Tom, fala: dá uma bebida para ele, né? É bem, entre aspas, sutil, mas acontece, e o Pompey não bebe, tá? Então você vai ter esses dois modos de pensar para se contrapor ao Liberty Valance, que é o mal, né? E tem a questão da moça, que é claro, tem uma moça que é apaixonada, que ela gosta do John Wayne, o John Wayne gosta dela, mas ela vai ficar cada vez mais de asa caída, como eu dizia antigamente, para o personagem do advogado. Então, você percebe que essas duas fórmulas de vida, né? O Oeste, a lei chegando no Oeste, a educação chegando no Oeste, mas tem um momento em que aquilo não dava conta para vencer um bandido, porque tem uma hora que o Liberty Valance chama o outro para o duelo. O Liberty Valance, que é o vilão, ele na verdade está trabalhando para os rancheiros da região. E aí vai uma outra camada, porque assim, os rancheiros da região, os fazendeiros, criadores de gado, né? Eles não queriam que aquele território virasse estado. Percebe? Se o território vira estado, state mesmo, então ele passa a ser regido por leis. Leis de papel, leis de jurisprudência. Os rancheiros queriam ser a lei, eles usam, né? O Liberty Valance, ele então representa muito mais coisa nessa história. E quem que vai vencer esses dois? Quem que vai vencer essa força? É a própria lei chegando ali, do leste, na figura do advogado, ou é a figura do John Wayne, do Tom? Só que o Tom, ele tinha todas as possibilidades de enfrentar o Liberty Valance, mas ele é muito individualista. Ele só enfrenta o Liberty Valance quando interessa para ele. Quando não interessa para ele, ele não.
Quando cai o bife dele no chão, ele antagoniza o Liberty Valance. Caso contrário, não. Então aí você tem outra camada. O personagem do James Stewart, ele representa a coletividade, de certa forma, né? É o Estado de Direito, das leis, do coletivo, da civilização. Ao passo que a personagem do John Wayne é ainda aquele velho oeste. Não é malvado, mas é o velho oeste que cada um pensa em si e quando precisa resolver a situação, vai para a arma, né? No fim das contas, para que aquela lei chegue ao Velho Oeste, o Liberty Valance tem que morrer mediante bala. E quem vai levar a fama é o advogado, que depois vira senador. Ele só vira senador, ele só vira representante da lei porque ele matou alguém. Olha que coisa, né, para a pessoa. Ele vira representante da lei, ele tem sucesso na vida através do ato que ele sempre criticou. Mas a personagem do John Wayne some, vira alcoólatra, perde toda a força e todo o brilho. Nem aparece mais na história. Veja qual que é a última cena, né? Ou uma das últimas cenas do Tom no filme, né? É a casa pegando fogo, é ele bêbado, é ele... Ou seja, o filme ele não fica dando uma resposta para você do que é qual, do que é mais certo, ou de que uma coisa só é certa, uma coisa só é errada. Aí você vai tirar suas conclusões. Por isso que ele é um grande filme, né? Aí depois volta para o presente da narrativa. A maior parte desse filme é o flashback, né? E aí você tem algumas coisas, por exemplo, como que o advogado ele não sabe no começo aceitar aquele oeste, né? É a única coisa que eles conheciam antigamente, no tempo das diligências, era a flor do cactus, a rosa do cactus, não sei o quê. Tanto é que depois veja que eles colocam isso no caixão lá. Caixão, nossa, bom, do personagem de John Wayne, caixão simples, sem as botas. O negócio é bem... Sim. E aí ele fala assim, qualquer dia eu vou te dar uma rosa, você vai ter que ver uma rosa de verdade. Aí ela fala assim, um dia vai chegar a água, vai chegar a irrigação, civilização, progresso, tecnologia, blá blá blá. Aí eu vou ter rosas de verdade. No final, isso é retomado. Olha, isso aqui era uma selvagem, agora é um jardim. Mas tudo isso veio de uma forma que não é considerada, na verdade, uma vitória avassaladora ou derrota avassaladora para nenhum dos lados. Tudo é visto com um ar de ambiguidade, um ar... É um tempo que está acabando, né? E mantém coisas de ambos os tempos coexistindo, mas também teve muita dor para criar essa história, teve muita coisa boa, mas também tem coisa má. É um filme bastante de velho. É um filme bastante de velho, né? Das reminiscências, dos arrependimentos, regrets, muito de arrependimento, muito de nostalgia. Aí a questão do branco e preto, que tem muito cinza no meio, é muito bom, né? Por isso que é um dos grandes filmes, se não o maior western, né? Algumas pessoas dizem. Até porque você consegue trazer essa questão do mito, porque a história de quem matou o Liberty Valance não é a história que todo mundo conhece, é um mito, não foi assim que aconteceu. No filme vai mostrar o que realmente aconteceu, né? Só que aí as pessoas dizem assim, quando o mito vira verdade, vamos publicar o mito mesmo. Deixa esse mito como verdade, né? Será que hoje em dia isso funcionaria, né? Com fake news ou com essa época em que tudo tem que ser escarafunchado? Aí também abre discussões, inclusive, para fazer links com hoje em dia, com questões de democracia, tudo, né? Controle de armas ou não. Nossa, o filme ainda tem algumas coisas, né? Justamente porque ele não dá uma lição.
Ele não fala armas são ruins, não sei o quê, né? É ambivalente a história. Então, aí, quando é ambivalente, quando é ambíguo, você consegue discutir mais, às vezes, né? Filmaço. E ter visto um depois do outro, ter visto isso depois do tempo das diligências, foi o sim, e com a maturidade que eu tenho hoje em dia, foi uma grande lição de domingo. Tchau.